Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu queria dizer que esse projeto de lei 2617 de 2023, ele é muito relevante. Ele trata da ampliação de vagas na educação básica em modelo de educação em tempo integral. E aí antes de entrar na manifestação do voto e relatório específico, tendo em vista a matéria, eu gostaria, presidente, de fazer alguns comentários sobre o tema educação e o tema educação em tempo integral, que eu vivenciei e acompanhei muito de perto a partir do meu estado, o estado de Pernambuco, no período em que fui vice-governador e governador do estado. Vice-governador do então governador Jarbas Vasconcelos, quando foi instituída uma política estadual de educação em tempo integral. Naquele momento histórico, nos anos 2000, início dos anos 2000, Pernambuco ocupava a posição 21ª, 23ª posição no IDEB do ensino médio. Uma verdadeira tragédia social. Tivemos a coragem, no governo Jarbas, de enfrentar o desafio com a cooperação, inclusive do setor privado, personalidades públicas como o professor Marcos Magalhães, professores como o professor Mozart Neves Ramos, que foi inclusive secretário estadual de educação, o trabalho efetivo de um ex-parlamentar nessa casa, o então deputado Raul Henri, e eu atuando como vice-governador para que a gente pudesse mudar em profundidade o modelo de ensino médio do estado de Pernambuco. A partir do ginásio pernambucano, que é um ícone da educação estadual, iniciamos uma verdadeira revolução. Hoje, Pernambuco tem a maior rede estadual de educação em tempo integral, performa entre a terceira e a primeira posição, saindo da 21ª, 23ª posição nacional em termos de IDEB. Ou seja, Pernambuco hoje situa-se entre os melhores estados em termos de aprendizagem no ensino médio do Brasil, estando localizado numa região pobre, o Nordeste, a partir de um desafio que foi lançado durante o governo Jarbas, e quero dizer, uma política pública que teve sequência, virou política de Estado. O governador Eduardo Campos, que me sucedeu, também levou adiante, e os governadores, a partir de então, todos consagrando esse modelo de educação em tempo integral. O tempo passou e eu tive a felicidade de assumir o Ministério da Educação no governo do presidente Michel Temer, e no governo Temer tive a ousadia, junto com a nossa equipe, de lançar uma política nacional de incentivo à adoção do modelo de ensino médio, inspirado, evidentemente, em Pernambuco, que se espalhou pelo Brasil. Vários estados brasileiros do Brasil ganharam, eu diria, referência no campo da educação em tempo integral. Destacaria o Espírito Santo, do então governador Paulo Artung, destacaria Goiás, do atual governador Ronaldo Caiado, para ficar nesses exemplos. E o Brasil, a partir dessa iniciativa nacional, teve um impulso formidável na educação em tempo integral. Para se ter uma ideia, professor Tarcísio Mota, o Brasil tinha cerca de 5% das matrículas em tempo integral na época que assumiu o MEC. Hoje nós temos algo em torno de 18%. Praticamente mais do que triplicamos o universo de alunos atendidos em modelo de educação em tempo integral no Brasil. Hoje, a partir da indicação do presidente Arthur Lira,
estou aqui com a incumbência de relatar um projeto que foi enviado pelo governo atual, do presidente Lula, construído a partir do MEC, na gestão do ministro Camilo, que tem como objetivo ir além do tempo integral para o ensino médio, assegurar o acesso ao tempo integral na educação infantil, no nível fundamental, anos iniciais e nos anos finais. Ou seja, com um aporte de 4 bilhões de reais, cerca de 4 bilhões de reais, se pretende atender cerca de 1 milhão de crianças e jovens no Brasil, em termos de educação em tempo integral, nas várias etapas da educação básica no nosso país. É um fato importante. Isso vai proporcionar matrículas em tempo integral numa parceria, numa cooperação direta com estados e municípios, disponibilizando, evidentemente, recursos financeiros, disponibilizando assessoria técnica, suporte necessário para que a gente possa avançar nessa política pública que, eu insisto, é política de Estado, deve reunir e consagrar todos que se importam com o interesse de uma educação emancipadora, que gere equidade e oportunidade para todos. Essa política pública cria a obrigatoriedade de matrículas em escolas com propostas baseadas e alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular e respeitando, evidentemente, as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fixa um valor máximo de repasse para estados e municípios, eu queria um pouquinho mais de som, de cerca de R$ 6.771 por aluno ano, e que nós introduzimos um piso de 25% desse valor, tendo como base justamente assegurar um mínimo para estados e municípios. Ao mesmo tempo, a oferta dessa proposta por parte do Ministério da Educação propõe a existência de um sistema mantido e coordenado pelo MEC em colaboração, ou seja, em regime de colaboração com os entes federados, subnacionais, para monitoramento e avaliação anual, quantitativa e qualitativa. Um ponto importante, porque eu só acredito em política pública que possa ser avaliada. Eu só acredito em política pública que possa ser monitorada. Recursos, de uma forma como geral, são escassos, são finitos, e recursos públicos ainda mais finitos e ainda mais escassos. É preciso se provar eficácia, eficiência na aplicação para que possa reverter em favor das crianças de todo o país. Cria também uma especificação de ações para assistência técnica por parte do Ministério da Educação e possibilita a utilização de um programa de Bolsa Formação que vai conectar com um programa importante direcionado ao ensino médio, que é o Pronatec, que casa a educação de nível médio com o acesso à educação técnica para jovens em todo o país, facilitando a empregabilidade, a melhoria da renda para os jovens em todo o país. E, por fim, no nosso projeto, nós, de substitutivo, nós atualizamos a Lei 14.172 de 2021, que trata da distribuição de recursos da chamada conectividade, ou seja, internet na escola. É condição de que um estudante pobre de uma escola pública nos mais distantes municípios do Brasil tenha acesso à internet. Ninguém hoje acredita que possa se ofertar uma educação pública de qualidade se não assegurarmos acesso à internet rápida, eficiente
e que possibilite esse avanço tecnológico nas escolas do Brasil. Pois bem, estados e municípios espalhados pelo país têm hoje em caixa cerca de 3 bilhões e meio de reais, meu caro líder Jordi, empossados sem que possam ser utilizados. Com essa proposta de substitutivo, nós estamos garantindo aos estados e municípios do Brasil que detêm recursos públicos para viabilizar a conexão com a internet, para que a gente possa proporcionar esse avanço em termos de acesso à internet nas escolas públicas espalhadas por todo o país. Para finalizar, presidente, chegar ao voto pedindo permissão a Vossa Excelência para concluir a nossa participação indireto à conclusão do voto, eu gostaria de fazer algumas considerações a partir de estudos, meu caro deputado Raul, feitos pelo Centro de Evidências da Educação em Tempo Integral de uma grande instituição de ensino superior, sediada em São Paulo, que é o INSPER. O INSPER fez uma pesquisa magnífica, avaliando e comparando o desempenho de escolas em regime normal, tradicional, e em regime de tempo integral. Essa é uma discussão até meio que, pode-se dizer, atrasada. Se você chegar nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na França, e falar em educação em tempo integral, as pessoas vão rir de você, porque na prática esses países há muito tempo praticam educação em tempo integral. O Brasil é que tem uma jabuticaba, há muito tempo pratica uma educação parcial, que a gente elevou a quantidade de horas diárias de 4 para 5 horas, quando da votação da reforma do ensino médio, e estimulamos uma política pública de educação em tempo integral em 2017, que felizmente conta com o apoio da atual gestão do MEC para que a gente possa performar ainda mais. E eu chego à conclusão, com relação à aprendizagem, um estudante, Raul, você que é um estudioso, um estudante de escola integral aprende cerca de 9 pontos a mais em matemática e 10 pontos a mais em língua portuguesa no ensino médio. É como se o estudante de escola em tempo integral tivesse 50% a mais de aprendizado do que teria um estudante de uma escola que não fosse integral. A performance do ensino médio integral do IDEB é melhor, considerando a série histórica entre 2017 e 2021, e em 2017, 4,4 no integral e 3,8 no regime regular, mostrando, evidentemente, um desempenho bem superior e que a gente tem que buscar isso como meta a ser alcançada no curto prazo. Benefícios sociais, eu queria citar alguns. A probabilidade de um estudante ingressar no ensino superior, quando ele vem de uma escola em tempo integral, é 17 pontos percentuais maior do que alunos formados em escolas regulares. Estudantes pretos, pardos, indígenas, de escolas em tempo integral, têm 20 pontos percentuais mais chances de ingressar no ensino superior público, se comparado às mesmas raças nas escolas parciais. E estudantes do integral têm salário médio mensal maior e trabalham em setores de alta qualificação comparativamente àqueles que vêm de escolas regulares. A gente sabe que o Plano Nacional de Educação fixou como meta que a gente possa atingir até 2024 25% das matrículas e 50% das escolas em tempo integral. 2024 é o próximo ano, Chico Alencar. A gente não vai atingir a meta, mas a gente
de certo modo, pode afirmar que conseguimos avançar consideravelmente. E a gente precisa de um esforço, que é um esforço coletivo da sociedade brasileira, garantindo qualidade na educação, aprendizagem de fato e, ao mesmo tempo, educação em tempo integral, que protege os jovens e as crianças que se inserem nesse modelo, que deve ser assegurado por parte de todas as escolas públicas do Brasil. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Por essas razões, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, eu quero chegar à conclusão do voto. Ante ao exposto, e tendo em vista o relatório que eu vou fazer chegar à presidência da Casa, no âmbito da Comissão de Educação, somos pela aprovação do projeto de lei 2617 de 2023 e pela aprovação das emendas de plenário número 1 a 3, na forma do substitutivo anexo. Na Comissão de Finanças e Tributação, somos pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 2617 de 2023, da emenda de plenário número 1, em relação à alteração do artigo 36A da Lei 9394 de 1996 e das emendas de plenário 2 e 3 do substitutivo da Comissão de Educação pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária da emenda de plenário número 1, em relação à alteração do artigo 36 da Lei 9394 de 1996. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2617 de 2023, das emendas de plenário número 1, em relação à alteração do artigo 36A da Lei 9394 de 1996 e das emendas de plenário 2 e 3 do substitutivo da Comissão de Educação pela inconstitucionalidade da emenda de plenário número 1 em relação à alteração do artigo 36 da Lei 9394 de 1996. Esse é o meu voto, presidente, agradecendo pela confiança de Vossa Excelência e do plenário dessa Casa Legislativa.